Então, gente, então eu vou sortear até o final da live uma inscrição do curso do Método Pet Door, que é o programa de educação em treinamento em dor, que eu já ministrei aulas em tudo quanto é canto aí do Brasil e a gente resolveu preparar ele online. Então, mais tarde eu vou falar como é que ele vai funcionar, tá bom? Nessa semana, como assim sem imagem? Vocês não estão vendo a minha cara, não? Não é possível. Vamos trocar a câmera aqui de lugar. Pronto. Vamos ver aqui. Agora, melhorou? Melhorou? Tá, se o som estiver bom, tá valendo, não tem problema. Eu tive vários alunos aí, a Larissa, muita gente boa participou do Pet Door, a gente resolveu preparar ele online, tá? Então, nessa semana a gente vai ter 3 aulas gratuitas, a de hoje, a de amanhã e a de domingo, tá? E a gente vai sempre avisar sobre essas aulas nos nossos grupos do WhatsApp, tá bom? Então, se você não quiser perder nenhuma informação dos materiais complementares, links e tal, só chegar lá no grupo do WhatsApp. E se você não está em nenhum grupo, só lá no link da minha bio que você consegue acessar esses grupos de uma forma bem dolorosa para aprender a tratar os pacientes de forma adequada, dolorosa e se tornar uma super referência na tua área, né? Então, assim, é muito importante eu poder falar isso para vocês, que eu busquei me preparar muito para atender as pessoas com dores crônicas na minha vida e sempre me dediquei muito, sempre trabalhei de forma integrada, né, com os colegas de várias áreas da saúde. E assim, ao longo do tempo eu fui conseguindo melhorar os meus resultados e conseguir alcançar o que eu gostaria na minha área, né? Então você vai aprender nessas 3 aulas que eu vou dar, como é que você vai tratar o paciente corretamente, como é que você vai tratar as suas dores crônicas e isso tornar a sua referência na sua cidade. Porque afinal de contas a gente precisa ter informações importantes e ter bons resultados para a gente se tornar uma referência, né? Então na aula de hoje, a gente vai aprender sobre os erros que o fisioterapeuta comete, desde a avaliação até o tratamento, para que a gente possa entender esses erros, né, de atendimento, para que a gente seja mais assertivo, possa escolher um bom diagnóstico e fazer uma proposta de intervenção adequada. Porque quanto mais a gente erra, mais a gente falha no final das contas. E para matar a curiosidade de muitos de vocês, sim, terá um doloroso certificado ao final dessas 3 dias, né? Mas para quem se inscreveu lá no nosso grupo, no link da bio, né, que participou da semana do fisioterapeuta descomplicador, vai ter sim um mega certificado, você vai poder moldurar o seu certificado e mandar brasa. Tá? Eu só vou manter um pouquinho, quando eu começar a aula, Igor, eu vou desligar os comentários, mas só para falar para vocês sobre se tá boa a imagem ou o áudio, tá bom? Só por isso, só mais uns minutinhos aí eu vou desligar, tá? É muito importante que a gente pense o seguinte, ó, quando a gente vai atender os nossos pacientes, por mais que a gente tiver com dificuldade e tal, a gente não pode cometer erros graves. Erros de vez em quando, escolhi uma intervenção, o paciente ficou mais dolorido, né, estiquei um pouco mais o músculo, beleza, a gente não pode cometer erro. E aí existem alguns erros que eu separei aqui para vocês, para apresentar, para a gente conversar, e depois vocês debaterem comigo ao longo do tempo, tá? Então, assim, como eu já comentei, aguenta aí até o final que depois eu vou sortear, né, uma inscrição para o nosso curso do Método Pet Door, que é o programa de educação e treinamento em dor, e depois eu vou explicar como é que funciona. E aí eu vou liberar a senha mais secreta do planeta Terra para que vocês possam destravar o resumo da aula e poderem assistir. Então, novamente, boa noite a todos que estão espalhados pelo Brasil, para o pessoal que está em tudo quanto é canto por aí. Tem gente que eu sei que está de fora do Brasil, Portugal, Estados Unidos. E quem tiver com problemas aí na imagem e som, a sugestão sai da live e entra de novo, porque de repente dá um curto-circuito neuronal, ativa uma rede cerebral do Instagram e aí a parada funciona. Eu acho que isso que vai funcionar para vocês. Acabou de funcionar comigo, eu desliguei, liguei de novo e o negócio funcionou de uma forma, tá? Bom, então assim, a gente teve muitos inscritos no evento, foi muito legal. E para quem não me conhece pessoalmente, eu sei que tem vários amigos aí que estão me assistindo. E para quem não me conhece pessoalmente, olha que legal, do Japão, né? Belém, lugares bem longe assim. Então eu sou Arthur Padão, sou fisioterapeuta. Eu estudei fisioterapia aqui no Rio de Janeiro, no IBMR, no Instituto Brasileiro de Medicina e de Reabilitação. E
estudei de 2000 a 2004 no IBMR. Tem amigos meus de faculdade me assistindo hoje, né? E assim, eu fiz a minha faculdade, eu queria ter minha rotina de trabalho e sempre me interessei pelo estudo da dor. Eu sempre boto os termos doloroso, dolorido, só escrevo sobre dor, porque isso tem a ver com a minha história como fisioterapeuta, desde a época de acadêmico, né? Eu comecei nessa caminhada, nessa busca pelo estudo da dor, como muitos de vocês estão fazendo as suas caminhadas aí, quem for acadêmico, até mesmo formado, buscando a sua caminhada de entendimento sobre o que a gente vai fazer. E eu sempre quis trabalhar com dor, sempre, desde acadêmico. Então, eu sou que vivenciei dores na minha vida, né? Então eu sempre quis trabalhar com acadêmico, né? E essa questão de querer se tornar uma referência é porque eu queria ganhar dinheiro na fisioterapia, eu queria trabalhar, ter os meus pacientes, trabalhar em equipe, para que eu pudesse conquistar a confiança dos pacientes, saber fazer uma avaliação assertiva e entregar o resultado que o paciente espera. Mas eu tive um mega desafio, que era entregar tudo isso a pessoas com dores crônicas. E aí o Heráclito, que está aí, que não deixa mentir, ele sabe o quanto é difícil fazer essa entrega de avaliação, de tratamento, de expectativas positivas nas pessoas que têm dores crônicas, né? Mas lá ainda no final da minha faculdade, né, teve um ponto muito interessante, que foi da minha carreira, que eu estava escrevendo a monografia de TCC, começando a escrever, né? E eu fui conversar com a minha professora, eu queria estudar dor neuropática, olha só, dor neuropática no ombro, olha que loucura, né? Então eu conversei com a minha orientadora de estágio, não sei o que, a Carla Daniele, vamos fazer. Aí fui conversar com o orientador de TCC. Ah, professor, eu quero estudar dor neuropática no ombro. Ela me cortou e falou assim, você está maluco? Você quer estudar um negócio que é subjetivo? Isso não existe. Pode trocar de tema. E eu fiquei muito mexido com aquilo, que aquilo me incomodou muito, né? Disse que era muito subjetivo estudar. E aí, cara, eu falei assim, cara, que se dane professor, eu vou estudar esse negócio. Eu estudei dor, eu troquei de tema, né? Mas eu continuei estudando e fui a fundo, né? Então, desde essa ideia, desde que aconteceu esse evento, eu falei, cara, eu não vou deixar de estudar dor. E lá se foram quase 19 anos fazendo isso, né? Então, eu trabalhei em muitos centros de dor aqui no Rio de Janeiro, privados e públicos, em São Paulo, onde eu fiz a minha especialização lá no Hospital das Clínicas da USP. Me tornei membro da SONAF, da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, em 2007. Fiz mestrado estudando dor na FRJ. Tentei começar o doutorado agora na pandemia, mas o Covid não deixou. Participei de muitos congressos, aulas, publicações. E eu senti aí que tudo isso marcou bastante a minha carreira como fisioterapeuta. E eu descobri um mundo de oportunidades para dor em muitos momentos, né? Então, assim, teve um outro momento que eu queria compartilhar com vocês, é que eu trabalhava num centro de dor aqui no Rio, privado, e os meus chefes sempre falavam, cara, para que você vai ir para um curso fora? Para que você vai num congresso fora? Tudo que tem de dor tem aqui e tal. E tinha mesmo, né? A clínica, ela tinha um suporte financeiro estruturado muito grande e eu falei assim, então não preciso. Aí um dia eu estava procurando sobre congressos fora do Brasil, né? E pensei, que legal, vai ter um congresso de dor fora do Brasil, no Mundial de Dor da IASP em Montreal. Eu falei assim, cara, será que eu vou, não vou? Meu inglês não é tão bom assim. Eu falei, bora. Aí peguei minha mala e fui, fiz 6 escalas de avião para chegar em Montreal, foi uma sinistra viagem de ida, né? E cheguei lá no Congresso de Dor de Montreal, eu falei assim, cara, tinham 10 mil pessoas no congresso, 10 mil pessoas. No Congresso Brasileiro aqui tinham 1.900, eu falei assim, cara, onde eu estou, né? Então tinham 10 mil pessoas, 1.440 posters do Congresso da IASP, e eu estava acostumado a ver uns 300, 200 posters assim nos congressos brasileiros. Aí eu entendi, cara, que o que eles me falavam estava tudo errado aqui no Rio, que eu precisava descobrir o mundo da dor e pude descobrir indo no Mundial de Dor lá em Montreal, e nesse ano também fui a Los Angeles no Mundial de Dor Lombopélvica. E eu vi que não era só o mundinho que eu vivia, né, naquela clínica enorme, fechada e tal, e era um mundo a ser explorado, e cara, eu fui, caí dentro, e é muito importante também, eu não quero que você tenha dificuldade para achar, para poder escolher a sua o que você quer seguir da tua carreira, a dificuldade que você tem de enfrentar o atendimento dos pacientes, né? É importante que a gente se especialize, se prepare, né? E eu decidi, depois de um tempo, né, começar a divulgar esse trabalho sobre dor, quando eu fiz o PET Dor presencial, que eu fiz 60 turmas no Brasil, em vários cantos, tem muitos alunos, ex-alunos meus aí, e
a gente resolveu colocar isso em prática, né, para o negócio funcione, né? Eu sei que tem um mundo gigantesco a descobrir sobre dor crônica, tem pouquíssimos profissionais trabalhando efetivamente com dor crônica, mas eu digo, é possível você se tornar uma referência na tua área, onde você mora, você se tornar uma referência na sua região, para os seus pacientes, para que eles te procurem para diagnóstico e tratamento assertivo de dor crônica. Eu digo que isso é possível. Dá trabalho, você rala, mas você chega lá, tá? Isso é muito, muito tranquilo de chegar. E por isso que eu preparei essas 3 aulas sobre dor que eu queria falar para vocês. Cara, a gente chegou a 1.200 pessoas, né? Eu nunca imaginei que uma live minha pudesse ter esse alcance. Eu tô aqui nervoso, né? Tremendo as minhas pernas sobre isso, né? Então, eu fiquei até tenso aqui com essa quantidade de gente. Ó, eu vou fazer uma selfie aqui, vocês façam uma de vocês, ó. Faz um print da tela e marca os amigos aí. Pronto, fiz o meu print com a minha cara aqui. Marca, depois me marca no Stories aí, a gente vê quantos de vocês participaram disso tudo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ver como é que eu abro o conteúdo aqui nesse negócio, né? Eu tenho que descobrir. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu tinha uns slides que eu separei para mostrar para vocês, mas eu não sei por que não está aparecendo. Como eu coloco esses slides aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ativar os comentários, né? Como não está aparecendo disponível. Vamos ver aqui na pergunta. Eu não sei. Deixa eu ver aqui, galera. Engraçado, não apareceu para mim. Não tem problema, não. Vamos lá. Como continua travando, gente, ó, sempre sai do negócio e entra de volta, tá? Para vocês resgatar o ativo. Tem gente pra cacete aqui, esse é o problema, cara. Eu devia ter feito a live para 20 cabeças, que foi né, mais tenso aí. Às vezes é a sua conexão de internet, né? A minha, tá? Mas, vamos lá. Então nós temos aí... Vou desativar os comentários. Vamos lá. É por isso, é por causa dos comentários. Aí qualquer coisa o pessoal me avisa aqui no WhatsApp, tá? Pronto. Então a gente vai falar, como não conseguimos projetar os slides aqui, não sei por que não apareceu, né? Eu já tinha separado os slides bonitinhos para projetar para vocês. É o seguinte, a gente vai falar dos principais erros que o fisioterapeuta acaba cometendo quando a gente tem o nosso atendimento de rotina, né? Não é para afirmar que vocês estão errados, que é um problema, que absurdo, não. São situações de erros que a gente acaba cometendo, tomando decisões equivocadas quando a gente tem determinados erros de escolhas, né, e de ideias sobre dor. Então eu separei aqui 6 erros importantes como primeira aula da semana do Fisioterapeuta Descomplicador, para que isso possa ajudar vocês a refletir sobre esse assunto e entender que muitas das vezes, e eu passei por todas essas situações da minha carreira e passo até hoje, isso não é uma exclusividade sem me incluir, eu me incluo nisso, né, de tomadas de decisão, erros que a gente possa cometer, mas são erros que não trazem prejuízo para os pacientes. Trazem talvez uma escolha de tratamento errada que traga iatrogenia, traga sebo, mas esses erros, eles acabam dificultando o nosso raciocínio clínico e dificultando também a nossa tomada de decisão sobre o que a gente vai fazer, que tipo de intervenção a gente vai aplicar. Então, assim, eu queria trazer alguns tópicos desses, elaborar esse assunto com vocês, e a gente vai tocando esse papo, tá bom? O primeiro erro que eu mais observo de todos dentro do estudo da dor, todos, os mais possíveis e imagináveis, é a gente fazer confusão entre dor aguda e dor crônica. Esse é o maior erro que a gente tem no final das contas. Por quê que esse é o maior erro? Primeiro, que as características da dor aguda e dor crônica são diferentes. E a maioria dos colegas, quando vão ter paciente com dor crônica, eles acabam interpretando a queixa dolorosa do paciente com dor crônica como dor aguda. O que isso consequentemente traz? Isso traz uma opção terapêutica, uma opção de avaliação, uma opção terapêutica para um tratamento para dor aguda. E acaba que você não oferece um tratamento para a dor crônica. Então, nessa ideia de você querer oferecer um tratamento para dor aguda e crônica, se você achar que a dor do paciente é aguda e na verdade é crônica, a chance de dar certo é muito pequena. A chance de você ter errado a sua tomada de decisão é muito grande. Então, assim, quando a gente diferencia dor aguda e dor crônica, a gente está falando de dor aguda, é uma dor que dura pouco tempo.
1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses. Acima desse tempo a gente vai chamar dor de crônica. Ah, então tá bom. Todo mundo tem dor de mais de 3 meses e tem dor crônica? Tem, pela definição temporal. Mas, entenda o seguinte, a definição mais científica, digamos assim, sobre dor crônica, vocês têm que levar em consideração o seguinte, uma dor que dura por um tempo prolongado, que o paciente sente pelo menos várias vezes na semana, pelo menos 4 ou 5 vezes na semana, não precisa ser dor constante, mas é uma dor que é persistente ao longo da semana, que afeta as funcionalidades do paciente, capacidade funcional, qualidade de vida, trabalho, sono, e que não melhora dentro do tempo esperado. Então, torcer o tornozelo, por exemplo, era para melhorar em 1 mês, não melhora. Ele continua 3 meses, 4 meses com dor no tornozelo, só que agora afetando minha rotina, minha atividade física, uma série de pontos relevantes nesse momento. Então, a gente está dizendo que tem uma dor crônica classificada não como um aspecto temporal, mas com um aspecto de cronicidade, de impacto que a dor crônica tem na vida das pessoas. Não que a dor aguda não tenha impacto, mas os impactos são diferentes. Enquanto na dor aguda a gente tende a ter posturas antálgicas, coluna para um lado, corpo para o outro, tronco fletido, joelho dobrado, mancando, na dor crônica a gente não tem esse padrão. A gente tem um padrão de comportamento doloroso, né? Tá bom? Tem gente falando para mim que tá travado pra caramba aqui a live, né? Poxa, né? Vamos ver de repente aí se tá alguma dificuldade aí no celular dos meus colegas e não no meu. Se tiver no meu vai dar ruim, né, galera? Porque se estiver travando muito aí vai atrapalhar bastante a aula de vocês, tá? Mas vamos lá, eles vão me avisando aqui no WhatsApp para eu saber sobre isso. Então, o problema desse erro relacionado à dor aguda e dor crônica é que você vai tomar decisões sobre o que fazer com o paciente achando que ele tem dor aguda. E na dor aguda a gente tem um foco diferente em relação ao foco para a dor crônica. O foco na dor aguda é a analgesia e o foco na dor crônica é o ganho de função. Então, a gente pode até oferecer analgesia para a dor crônica. Só que a durabilidade da analgesia é igual a escolhendo do professor Raimundo, ó. Dura, ó. Pouquinho. Qual o salário deles, ó? Pouquinho. Vale para usar analgesia. Só que o foco é no ganho de função. Então esse é o primeiro ponto para a gente refletir. Erro 2, um outro que tem a ver com essa questão da dor aguda e dor crônica, é focar no tratamento analgésico para a dor crônica. Se o paciente passa por um tratamento analgésico para a dor aguda, né, por melhor que ele seja, analgésico, medicação, meio físico da fisioterapia, tudo mais, alguma coisa aconteceu, não sei o que, mas alguma coisa rolou, que o paciente não melhorou com aquele tratamento analgésico. E o tempo passou, a dor persistiu e o paciente não melhorou. Quando ele entra num quadro crônico, várias características psicossociais, biológicas, ambientais influenciam agora a resposta do paciente. Influenciam não só a dor, mas a capacidade funcional, influenciam o sofrimento, várias comorbidades que muitas pessoas têm, e faz com que os tratamentos analgésicos não funcionem de forma adequada. Por quê? Porque o sistema analgésico não funciona tão bem nas pessoas com dores crônicas. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto. O paciente já tentou terapias analgésicas, até mesmo terapias mais fortes, como opioides e outros procedimentos, não rolou. E um terceiro ponto é que o fato do paciente estar limitado às suas atividades físicas e incapacitado possa ser o fator que lhe impede de ter analgesia. Ou se ele está dormindo mal, ou se ele está muito estressado, ou a ansiedade está bombando, ou ele está deprimido. Esses tópicos essas características, essas variáveis, são muito mais relevantes do que o fato de você dar analgésico ou não. Porque o fato de dar analgésico significa que a depressão do cara vai melhorar, ou a ansiedade, ou o sono vai melhorar, ou ele vai ficar mais ativo. Muitas pessoas podem até ficar com uma dor controlada, mas não tem capacidade funcional para se movimentar novamente. Aí depende de vários fatores. Então esse é o erro 2 do nosso bate-papo, que é foco na analgesia para dor crônica. Gente, o foco é no ganho de função. Função e funcionalidade. Fazer o paciente dormir melhor, aumentar a movimentação, tirar ele da inércia, ajudá-lo a mudar os seus comportamentos frente à dor. Fazer com que o paciente tenha maiores e melhores esclarecimentos sobre o que é dor e como ele pode ser mais ativo. Tudo isso é mais importante do que dar analgésico para o paciente com dor. Terceiro, doloroso erro. As falhas na comunicação entre terapeuta e paciente. Exemplo, o paciente ele quer voltar a correr e você quer que ele ande de bicicleta. Então as expectativas estão totalmente
distantes umas das outras. Você quer uma coisa, ele quer outra. O paciente quer usar um ultrassom para aliviar a dor e você quer que ele se exercite. Ele morre de medo de se exercitar, mas você força a barra para ele se exercitar. Ou o paciente acha que você vai curá-lo da sua dor e ele tem uma dor de longa data e você oferece apenas controle. Então, esse ajuste de expectativas é um problema de falha de comunicação, por exemplo, né? E existem outros problemas na falha da comunicação que não vou dizer que você está errado, que absurdo, não, mas, cara, isso mostra que você talvez não esteja dando atenção a uma característica importante, que é o cuidado no relacionamento terapeuta-paciente. Esse cuidado, ele faz diferença entre o paciente topar ser atendido por você ou buscar um próximo terapeuta para lhe ajudar, né? Você pode não ser o cara que vai resolver todos os problemas dele, mas você está sendo honesto, você está sendo cuidadoso, você está sendo atencioso e você está dizendo a realidade dura e crua como ela deve ser, né? Nem tanta porrada assim direto, mas você está dizendo os fatos. Cara, é assim, assim, assado. Topa ou não topa? Aí se ele topar, vocês vão juntos. Se ele não topar, poxa, muito obrigado, eu adoraria te acompanhar, mas acho que eu não posso te ajudar no momento. Nenhum problema, gente, nenhum problema fazer isso. A gente tem que ser super honesto sempre para não ter nenhum problema e também poder ganhar a confiança do paciente no final das contas, tá bom? Essas falhas na comunicação, elas acontecem muito mais do que a gente imagina, né? Porque às vezes a gente acha que o paciente está entendendo o que você está falando e ele não está entendendo nada, porque você está usando uma linguagem sobre dor que ele não entende. Às vezes a linguagem científica, uma linguagem anatômica, uma linguagem biomecânica, uma linguagem científica, que ele não entendeu o lufas do que você está falando. Então, essa questão da comunicação, ela tem a ver não só com a sua comunicação verbal, do que você vai trazer de informação, conversar com ele, mas também as expressões não verbais, para não ficar bocejando na cara do paciente, mexendo no WhatsApp durante a consulta ou o tratamento. Esse não é um erro, mas é comum ficar preenchendo o prontuário enquanto ele fala. Eu sei que tem gente que não consegue prestar tanta atenção, mas isso faz diferença. Se você conseguir manter a sua atenção no paciente, ao invés de ficar com a atenção no prontuário, né? É complicado mesmo, dá para compreender a questão aí. Mas assim, fiquem tranquilos que essas dificuldades todo mundo passa. A gente tenta melhorar as nossas dificuldades para que a gente não tenha problemas diretos relacionados a isso, tá? Então, as falhas na comunicação terapeuta-paciente, elas fazem com que o paciente desista do seu acompanhamento, tá bom? Quarto item dos nossos erros: não ter meta. Isso aí é super comum. Não tem meta, não tem objetivo, não tem onde vocês querem chegar. Se você não tem meta onde você quer chegar, você está perdido e o paciente também está perdido. Você não sabe onde ele quer chegar, imagina como o paciente fica nessa. As metas que a gente deveria entregar para o paciente deveriam ser metas a curto prazo, atingíveis, alcançáveis, simples de serem realizadas e preferencialmente objetivas. Quantitativas, né? Objetivas quantitativas, com valores, né, associados. Por exemplo, eu vou lá, preencho um instrumento de avaliação chamado Índice de Incapacidade de Uso, que tem aí para o Android e para o iOS. Aí eu vou lá, a incapacidade dele dá 60, tipo, seria um aleijado, digamos assim, em termos de classificação. Pô, aí eu vou lá na consulta e falo assim, olha, você está aqui na incapacidade nível hardcore aleijado? Ah, não, você vai ficar uma incapacidade mínima. Não, não vai ficar, não é assim. Cara, é uma entrega irreal. Não seja desatento quanto a isso. Prometo que você pode alcançar. Sai do aleijado, vai para o grave. Sai do grave, vai para o moderado. Sai do moderado, vai para o mínimo. Sai do mínimo, vai para o zero. Essa escadinha tem muito mais a ver com meta do que você prometer algo que provavelmente você não vai cumprir. Tirar um cara aleijado, de dor, andando, correndo, maravilhoso em, sei lá, pouco tempo. Não vai acontecer isso. Sejam realistas na prática clínica, tá? Não caiam nessas lábias loucas, né, de resultados milagrosos assim. Na dor crônica isso não acontece. Não acontece. Então, assim, a meta é muito importante para que a gente saiba onde a gente quer alcançar. E assim, a meta realista é chegar assim, olha, paciente, seja honesto com o cara, olha, eu não sei o quanto você vai melhorar. Eu não sei se você sai do grave para o mínimo, mas eu te prometo que você sai do grave para o moderado. Eu te prometo que eu tiro você do aleijado para o grave. Você vai ser muito ruim, você está muito ruim e você vai estar ruim. Então é muito melhor funcionalmente estar ruim do que muito ruim.
O sono é muito melhor ele estar ruim do que muito ruim. A ansiedade é muito melhor ela estar intensa do que super intensa. Então, assim, vamos pensar nas coisas alcançáveis, tangíveis para a nossa área. E, claro, né, dentro da nossa capacidade e competência técnica, para a gente parar de inventar moda em querer dar assistência e demanda a áreas que não pertencem a gente. Não tem muita informação para fazer tudo. A gente não consegue dar uma assistência multidimensional para tudo. Não existe isso. Então, caiamos na realidade, sejamos bem específicos. Então, para a gente não cometer esse erro em relação a onde a gente quer chegar, tem que ter meta. E você só consegue dar alta para o paciente quando você tem meta. Senão ele não vislumbra aonde ele quer chegar. Ah, mas eu quero um dia ficar sem fisioterapia. Claro. Como é que você vai oferecer isso se você nunca disse quanto tempo de fisioterapia vocês vão fazer? O tratamento vai durar, quanto tempo aquilo funcionou e tal. Então, tem que ter uma coisa bem estabelecida. Ó, já batemos aí, vamos chegar a 1.300 pessoas de repente, né? Já fiz uma selfie aqui, quem quiser bota uma dolorosa selfie aí, me marca para eu poder compartilhar aí a presença de vocês, que eu agradeço muito vocês terem vindo aqui e eu acho que eu fico muito feliz de ter essa turma toda participando de uma live minha e que eu nunca tive, né? Bom, para vocês que ficaram aqui e compartilharam, estão aqui participando, eu vou dizer qual é a senha dolorosa que vai desativar o resumo da aula. Adivinha, quem acertar qual é a senha é doloroso. É isso mesmo, a senha é doloroso. Então, quem receber aí o nosso resumo desse bate-papo, a senha é essa, doloroso, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, porque tem tudo a ver comigo, tá? Então, não esqueçam, quem quiser receber esse material, entra na nossa... Vai lá no nosso canal do WhatsApp e tal, curte lá, vocês vão receber o material dessas 3 lives e a senha é doloroso. Show! Vamos ao nosso quinto erro. Esse é um erro que tem muito da minha história como fisioterapeuta, de uma área que eu gostei muito, que é o estudo da cinesiofobia e medo de movimento. Eu, quando estava lá no Estado de Servidores, eu fiz um treinamento amplo lá no Estado de Servidores, com um grupo de dor que eu trabalhava privado aqui no Rio de Janeiro. E eu, quando eu fui atender uma paciente, ela tinha dor nas costas, tinha feito, sei lá, umas 10 cirurgias de coluna, as mais variadas possíveis. Estava mais ou menos 1 metro dela. Aí eu passei perto dela com um vulto, ela deu um pulo para frente, assim. Eu falei assim, caraca, o que é isso, né? Eu falei, poxa, mas eu encostei na senhora? Eu perguntei assim, não, você não encostou em mim. Mas o fato de você estar perto de mim já me travou absurdamente e me provocou quase uma crise. Eu fiquei pensando naquilo, caraca, cara, como é que a pessoa chega nesse ponto, né? De passar um vulto de uma pessoa, ou o jaleco bater na coluna assim, e a pessoa dá um pulo, um grito absurdo de dor. Aí eu perguntei assim, mas assim, o que você sentiu quando eu passei perto? Eu fiquei com muito medo de você me machucar. Aí eu fiquei com aquele termo na cabeça, foi em 2006, não, em 2007 isso. Aí eu fiquei com aquele termo na cabeça, machucar, né, dano. Aí eu botei lá medo de movimento. Aí, na verdade não, eu botei em inglês, fear of movement. Aí quando apareceu fear of movement, apareceu kinesiofobia, né, que é cinesiofobia. Eu falei assim, cara, então era isso que ela tinha, cinesiofobia. Aí eu fui estudar a cinesiofobia, me encantei pelo estudo da cinesiofobia e vi que tinha tudo a ver com parte da prática disso, né, com o fisioterapeuta. Aí eu botei lá kinesiofobia, comecei a estudar, me dedicar e tal. E dessa época para cá, eu percebi 2 coisas. Que a gente usa o termo errado. A gente não atende pacientes com cinesiofobia na prática. A gente não atende. E por que a gente não atende? Porque esse grau de paciente que chegam no SUS, eles não vão para o serviço de fisioterapia. Eles vão para o serviço de psiquiatria, vão para outro serviço e tal. E acaba que eles têm essa fobia excessiva por uma série de fatores da sua vida, sem ser, incluindo o movimento, né? Eu tive um rapaz que eu atendia, que esse tinha cinesiofobia, que ele não podia pegar um táxi ou um ônibus, porque o solavanco do táxi e do ônibus provocava dor no ombro dele. E só ele podia dirigir, porque ele era capaz de controlar o carro dele. Então ele tinha fobia de tudo. Esse era um cara com fobia de movimento. Então qual é o erro daqui? É chamar medo de movimento de cinesiofobia. É dizer que os pacientes, só porque relatam receio, vulnerabilidade e um pouco de medo, a gente taxa ele como cinesiofóbico. Cara, não façam isso. Diz que ele tem medo de movimento,
entende o que é o medo, né? Vê como é que você monta uma régua de hierarquia para exposição, aumenta gradualmente a atividade, mas não diz que ele tem cinesiofobia. É porque o termo cinesiofobia apareceu e veio a escala tampa de cinesiofobia. Mas não é o termo adequado a gente utilizar. A gente não vai ver fobia, cinesiofobia. Cinesiofobia é o medo excessivo e irracional de que o movimento possa produzir lesão. Cara, agora vamos pensar de forma lógica. O cara pega o exame de imagem, tá lá, bota lá. Aí você vê assim, tá desgastado o seu tendão aqui. Você não pode mexer o braço. Aí o paciente, então é por isso que eu estou com dor? Então esse desgaste é a causa da minha dor? Não vou mexer o braço porque eu posso me machucar. Isso não é fobia. Isso é uma coisa lógica que o cérebro do cara construiu. Como vocês constroem no raciocínio clínico biomecânico de vocês. Né? A questão é você ver um paciente com uma imagem dessa, que não tem justificativa dele estar incapacitado, e ele está incapacitado com um imobilizador no ombro, não posso mexer meu braço de jeito nenhum. Isso é próximo de uma fobia. Então, esse erro de confundir medo de movimento e cinesiofobia faz com que vocês tomem decisões equivocadas sobre a intervenção. O que eu vou fazer com o paciente? Porque o paciente tem fobia, ele tem que ter saúde mental. Primeiro, ele tem que estar na saúde mental. Segundo, quando você for expor o cara a movimento, você tem que tomar muito cuidado, porque o cara vai ter os comportamentos evitadores de movimento, que tem a ver com o quadro dele, mas ele vai ter comportamentos fisiológicos de proteção, sudorese, tremor, né, mal-estar, pode passar mal, querer vomitar, né, os pelos vão ficar elevados, ele vai travar o movimento, não vai fazer de jeito nenhum. Aí é um padrão cinesiofóbico. Então a gente tem que tomar cuidado com esses dois, para não fazer confusão entre os termos. Então a maioria dos pacientes que vocês vão atender na prática tem medo de movimento quando a gente tiver esse relacionamento. 60% dos pacientes com dores musculoesqueléticas têm medo de movimento, mas não é cinesiofobia. Só para guardar no coração essa ideia que eu estou dando para vocês, tá bom? E por fim, para a gente acabar esse nosso bate-papo aqui sobre os erros, e para mim é o erro mais grave que o fisioterapeuta comete, e infelizmente é um erro que a gente ainda acompanha com muita frequência em tudo quanto é canto do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, em vários lugares que eu já pude ir na minha vida, que é não examinar o paciente. Pô, cara, não dá. Não dá para você não fazer um exame físico. Como assim, cara? Já passamos dessa fase de pegar uma receita médica, dizer o que a gente tem que fazer, a gente não examina e cumpre o que o médico escreveu. Pô, pelo amor de Deus, cara. Isso não existe mais, não dá. Isso era da época de técnico. Eu fazia estágio aqui no Rio de Janeiro, na Fisilab, era exatamente assim que acontecia. Eu me incomodava muito, eu brigava muito com o meu supervisor, eu briguei com o médico, eu briguei com um monte de gente por causa disso, e era difícil bater o sistema. Graças a Deus a gente bateu o sistema com uma força muito grande, devido a vários colegas de renome nacional e internacional que ajudaram o Brasil a começar a superar esse tipo de suporte, de tratamento que a gente oferecia. Mas não dá para examinar um paciente não dá para atender um paciente com dor sem examinar ele. Sem examinar ele. Não tem sentido. Hoje mesmo a gente viu, eu e a minha colega de trabalho, da Lila Faleiro, a gente viu um paciente com uma imagem de coluna normal, com um exame músculo-esquelético normal, amplitude, força, não tinha ponto gatilho, não tinha força normal, sensibilidade normal, boa resistência muscular, morrendo de medo de dobrar o tronco. Um exame músculo-esquelético normal. Como é que eu vou saber se eu não examinar? Como é que eu vou saber como é que é o desempenho dele? De movimentar, Arthur, eu não quero mexer o meu tronco porque vai doer. Como eu vou saber se eu não testar? E se eu testar e ele ficar bem? E ele conseguir ter uma boa amplitude de movimento? Sacou? Então assim, a gente não pode cometer esse erro grave. Para mim, o mais grave de todos é não examinar o paciente. Né? Isso desvaloriza o nosso trabalho como fisioterapeuta, desvaloriza o seu trabalho, desvaloriza o meu trabalho, porque meu paciente ele vai ser examinado. Né? Ele vai ser examinado como eu gostaria que vocês também fossem examinados, e ele vai observar que isso tem diferença de quando ele usa determinada parte do sistema de saúde, que ele não é examinado, que ele é tratado de qualquer maneira, né? E aí, no final das contas, ele vai comparar. A gente tem que valorizar sempre a nossa profissão. Sempre, sempre, sempre. A gente não pode dar esse mole. Não pode. A gente está buscando, está
evoluindo cada vez mais, alcançando os nossos espaços, alcançando os nossos lugares. Os fisioterapeutas incomodam muita gente porque a gente está ganhando um espaço que sempre deveria ser nosso e a gente está ocupando esses espaços na área da saúde. Então é muito importante que a gente não cometa esses erros. Então, resumindo aqui esse bate-papo doloroso, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né, com esses erros, essas falhas que a gente tem, que não vão produzir lesão e iatrogenia ou nocebo, mas que eles afetam a nossa tomada de decisão sobre avaliação e o tratamento do paciente. Então, dificuldades no que é dor aguda e crônica, e o erro está em tratar dor crônica como dor aguda, oferecer tratamento analgésico para dor crônica como terapia mandatória, falhas na comunicação entre terapeuta e paciente, não ter metas para o tratamento do paciente, chamar o paciente com medo de movimento de cinesiofobia e não avaliar o seu paciente com dor. Aí começa a dar ruim no final das contas, tá bom? Bom, eu comentei com vocês que eu ia... já falei aí do conteúdo que a gente vai liberar, para quem está participando, a senha do conteúdo é doloroso, então guarda aí na agenda de vocês, doloroso. E a gente vai ter um sorteio também, eu tinha comentado sobre o sorteio, então vamos lá, foca aqui no sorteio. Depois da live, assim que desligar, eu vou postar um banner no meu feed, né, sobre o que vocês aprenderam nessa live de hoje, o grande aprendizado de vocês, e marquem 2 amigos de vocês, fisioterapeutas, que precisam ver esse conteúdo. Então, aquela pessoa que está lá com você trabalhando, ralando ali, sofrendo com o cara com dor crônica, não entendendo nada do que está acontecendo, ou entendeu, tratou, não deu certo, qualquer uma dessas situações, marca esses 2 caras para que ele possa crescer junto com vocês nessa jornada sobre esse aprendizado. Quem ganhar esse sorteio vai ganhar uma inscrição no método PET Dor, que é o Programa de Educação e Treinamento em Dor, que é um método exclusivo e fechado que eu desenvolvi presencialmente agora no formato online para que todo mundo a canto afora do Brasil possa ter acesso. Sempre foi muito difícil para mim me deslocar e ir para lugares muito longe. Às vezes eu tomava 3, 4 dias da minha semana para isso, não que eu não gostasse, mas deixava minha família de lado, tinha um cansaço das viagens. E hoje em dia com o Covid, né, gente, a nossa exposição ela tem que ser cada vez mais restrita. Eu cancelei vários cursos e workshops que eu ia fazer no ano passado e nesse ano por causa disso. Então, com as coisas online fica muito mais fácil para todo mundo poder ter acesso, né? Na semana que vem a gente vai abrir novas vagas do PET Dor, do método PET Dor, né? E quem estiver participando dos grupos do WhatsApp vai ter uma dolorosa condição especial, né? Mas se você ganhar esse sorteio, você pode ganhar o curso de graça, né? Então comenta lá depois dessa postagem, lá no feed, que é assim que acabar a live, e eu colocar o nome de 2 amigos de vocês para eles também quererem se tornar essa referência. O sorteio dessa inscrição vai ser no domingo, às 20 horas, que vai ser a nossa última live e vai ser a mais importante de todas, né? Novamente, para quem quiser acessar o conteúdo, destravando a senha, né, para ter acesso ao conteúdo, vai ser a senha doloroso, tá? Bom, gente, isso aqui é só o começo. A gente está na primeira parte para entender como é que você pode se tornar uma referência no tratamento e na avaliação do paciente com dor e ajudar o paciente a resolver os seus problemas, mesmo que seja encaminhar o paciente para um outro serviço, sem que seja você fisioterapeuta. Isso te dá muita credibilidade sobre a sua competência, se você sabe o que você vai intervir, o que você vai fazer com o paciente. Bom, a nossa próxima aula amanhã é às 20 horas, aqui no mesmo bate-canal. Espero que a internet dê aí um sossego e vocês não sejam prejudicados por travamento ou qualquer outra coisa. E nessa live de amanhã eu vou falar como é que você trata e engaja o paciente, como é que você oferece uma intervenção, tratamento e como é que você mantém o seu paciente com você no consultório, né? Eu sei que é complicado quando a gente bota toda a responsabilidade em você, quando o paciente diz assim, ó, você vai resolver o meu problema e não alcança o resultado. A gente tem que fazer ao contrário. Ele que tem que ser um participante ativo dessa intervenção, né? Então eu expliquei para vocês, o que eu expliquei para vocês aqui em relação às falhas, essas opções, é tudo super aplicável. Você já pode usar no seu consultório amanhã e qualquer coisa manda uma mensagem para mim aqui no Messenger do Instagram sobre
como é que foi a sua avaliação, o seu tratamento, né? Se você usou alguma dessas dicas, para eu saber o que foi o desfecho disso, né? Então, faz isso, coloca em prática o que vocês aprenderam e manda para mim esses comentários, né? Então fica ligado no grupo do WhatsApp e também no Insta aqui do meu Instagram, do Arthur Padão Fisiodor, para vocês não perderem nada. E amanhã a gente vai se ver novamente às 20 horas, tá bom? Deixa eu ativar os comentários aqui. Eu queria novamente agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Eu nunca tive essa audiência numa live minha. Eu fiquei até dolorosamente sensível, né, com a presença de vocês. Espero que tenha ajudado a trazer alguns esclarecimentos sobre como é que isso pode funcionar na prática. E todos esses erros que eu comentei aqui foram erros que sempre aconteceram comigo e hoje eu penso mais a respeito para não cometer esses erros. Então, assim, vamos trabalhar juntos. Eu estou aqui para ajudar vocês a serem melhores fisioterapeutas, se tornarem mais referenciados na área de vocês e poderem mandar brasa, tá? Aqui, como o pessoal do Cefisa colocou, o resumo da aula vai ser enviado nos grupos do WhatsApp amanhã ao meio-dia e você pode destravar esse acesso com a senha doloroso, tá bom? Gente, passou muita gente boa aqui, muito obrigado, valeu, foi ótimo. Heráclito, Thaís, Marcela, né? Muita gente, Carol, muita gente legal pra caramba. Eu espero que eu possa ajudar vocês da melhor forma possível e da forma que for mais útil possível para vocês, tá bom? Gente, boa noite, valeu e até mais.